Pela primeira vez em 123 anos de abolição, o número de brasileiros que se declara preto ou pardo superou o de brancos. Somos um país miscigenado, mas somos também um país cada vez mais negro. Ao contrário do que pensavam intelectuais do século passado, o branqueamento da população não aconteceu. Assim como não aconteceram políticas públicas de inclusão de descendentes de escravos. Ainda no século passado, o abolicionista Joaquim Nabuco alertava: não basta extinguir a escravidão, é preciso acabar com a sua obra. Quem ouviu? A situação do negro no Brasil é tema deste Caminhos da Reportagem. Vamos mostrar, através da história de várias famílias, que superar a desigualdade racial e social tem sido cansativo e doloroso. Para subir cada degrau é preciso vencer a miséria, que ainda é maior entre os negros, a desigualdade de renda no mercado de trabalho, o analfabetismo, a saúde precária, a violência e, principalmente, o preconceito. O Brasil avançou. Lá no topo, quem chega garante. Um Brasil plural, que respeita a diversidade racial, é um Brasil vencedor, é um Brasil melhor. Existe um problema racial no Brasil e isso está começando, a gente está ultrapassando o mito da democracia racial. Nós ganhamos ao admitirmos essa dívida, né? essa pouca presença do negro em vários espaços da sociedade, no mercado de trabalho e na universidade, principalmente. Meu sonho é que eu possa, daqui a mais alguns anos, ter comigo, lecionando comigo, tendo como meus colegas, muitos professores vindo de origens humildes e uma boa parte deles afrodescendentes. Essa luta não desanima, ela está no sangue. Nós estamos acostumados a lutar. O preconceito não constrói uma boa convivência e esse mundo hoje precisa dessa boa convivência para se reduzir a violência, para se reduzir a intransigência, a intolerância, etc. Né? São várias as questões que nós podemos abordar, tanto da mulher, do negro, do índio, da pessoa em si, que merece e tem que ser respeitada para que você possa ter um país melhor. A sociedade só vai ser melhor na medida em que nós respeitarmos as diferenças. Onde você guarda o seu racismo? A pergunta, que já foi tema de uma campanha contra a discriminação racial, ganhou resposta também do pesquisador Alberto Carlos Almeida. Ele tentou compreender a cabeça do brasileiro e mostrou cientificamente que o racismo ainda é um problema no Brasil. A metodologia é simples. Ele viajou todo o território nacional com um cartão de fotos de brasileiros, todos homens, vestidos da mesma forma. A única diferença, o tom de pele. Nós perguntamos qual daqueles ali parece ser um criminoso, qual parece ser o mais inteligente, qual parece ser o mais educado, qual é que é o advogado, qual é que é o engraxate. O que nós fizemos foi uma pesquisa clássica, né? Não na metodologia da medição de racismo, mas na metodologia quantitativa, uma pesquisa estatística com amostra, e fizemos a pergunta, digamos assim, da maneira correta. Qual é a maneira correta? A maneira indireta. Você não pergunta diretamente se a pessoa é racista. É claro que ela vai dizer que não. Você pergunta diretamente, mostra fotos, pede para dizer qual a pessoa não sabe ali que está sendo pesquisada sobre isso. A conclusão do estudo é que a cabeça do brasileiro funciona assim. Este é o mais inteligente. Este, o malandro. O que tem menos oportunidades. O que tem mais estudo. E este, o mais pobre. O resultado final foi um resultado que demonstra com toda clareza que o brasileiro é racista, tá? O brasileiro vê negativamente as cores mais escuras, as pessoas de cor de pele mais escura, e vê positivamente os brancos. O Brasil é esse país, né, que 98% da população acha que existe racismo no Brasil, e quando você pergunta, você é racismo, 95% da população diz, eu não sou racista. Então, o Brasil é esse país desse chamado, entre aspas, né, racismo cordial, ou seja, todo mundo reconhece que existe racismo, mas ninguém reconhece o racismo em si mesmo, né? Então, nessa hora a gente pensa assim, o racismo está no policial, né? A
As imagens de descaso do Sistema Único de Saúde são bem conhecidas por todo o Brasil. Os números do IBGE mostram que entre os mais afetados pela falta de atendimento estão os negros. Para cada 5 brasileiros que procuram atendimento no SUS, 1 desiste mesmo precisando de socorro. E é justamente a população negra a que mais deixa de procurar atendimento. Entre os negros, 3 em cada 10 desistem de ir ao médico, mesmo necessitando, mais que o dobro dos brancos. Os programas de saúde da população negra, apesar de todas as evidências que estão presentes dentro do relatório, que mostram menor acesso ao sistema, que mostram, pelo menos, a hipótese, a forte hipótese da vigência de um racismo institucional operando dentro do sistema de saúde, parece que nada disso é levado em consideração quando das políticas. Os números da saúde pública são especialmente desanimadores para a mulher negra. 4 em cada 10 jamais fizeram uma mamografia, quase o dobro das brancas. E entre as mulheres negras com mais de 25 anos, 2 em cada 10 nunca fizeram um simples exame preventivo. Vamos falar mais diretamente da ginecologia. Não há hospitais suficientes para fazer um ambulatório decente de ginecologia, para fazer um acompanhamento mamográfico e outras coisas mais. E quem é que recorre ao SUS? Esse tipo de senhoras, as senhoras negras. Médica ginecologista e advogada, doutora Berenice é filha de um cozinheiro e uma copeira de hospital. Conta que o contato com a medicina foi ainda na infância, nos corredores do hospital. Com uma experiência de 34 anos de formada, muitos dedicados ao serviço público, doutora Berenice garante que é a mulher quem mais sofre com o que ela chama de descaso do atendimento de saúde pública. Esse descaso que o governo tem, que os governantes, quem quer que seja, tem com essa situação da negra no Brasil, isso é um racismo institucional. Como é que você vai ter numerário para poder especificar as patologias que ocorrem na mulher negra se você não tem numerário, se você não tem catalogação? Torna-se a mulher negra invisível. Aliás, a etnia nossa é invisível. O povo ainda não nos vê. Não adianta a Lei Áurea, não adianta essas leis todas que seguram o SUS e outros atendimentos mais, que o negro continua, no Brasil, a ser um ser invisível. Violência, pobreza, exclusão e superação. Estas palavras, nesta ordem, são bem conhecidas da assistente social Sheila Dias. O primeiro contato com elas foi ainda na infância. Há 27 anos, a mãe de Sheila veio tentar a sorte no Rio de Janeiro, fugindo das agressões do ex-marido. Seria o fim da violência doméstica, mas o início de uma fase de exclusão e pobreza. Fiz um barraco de madeira, eu saía por aí pela rua pedindo. Ia pra feira vender as coisas, vender cabide, vender... Eu vendia cloro na rua. Aos 12 anos, Sheila já era empregada doméstica. Eu também segui o mesmo passo da minha mãe. Eu também fui empregada doméstica, trabalhei muito tempo em casa de família. E eu achava que aquele lugar, mesmo eu não me conformando, mas eu achava que aquele era o lugar que me cabia. 60% das trabalhadoras domésticas do Brasil, ou seja, 6 em cada 10 são negras, o dobro do número de brancas. Os indicadores do mercado de trabalho são especialmente ruins para as mulheres negras. 1 em cada 5 trabalha como empregada doméstica. O mesmo percentual que nós tínhamos em 1872, quando pegávamos os dados das mulheres que eram sujeitas ao regime escravista. Então, acho que a gente tem vivenciado um movimento de ampliação dessa reflexão, mas ainda é insuficiente para reverter esse quadro. Então, trazer essa temática e desnaturalizar a posição da mulher e a posição minoritária da mulher e da mulher negra no mercado de trabalho é fundamental. Sheila se manteve na faculdade fazendo faxina. Concluiu o curso e recebeu 2 propostas de mestrado fora do país. Decidiu continuar os estudos no Brasil. Eu até falo assim hoje, nos lugares onde eu vou palestrar, para onde as pessoas me convidam, eu falo que eu sou um milagre da minha família, eu sou um milagre da minha mãe, porque quando eu quis desistir, ela nunca deixou.
Nunca deixou. E hoje eu consigo entender que para que ela não tenha deixado eu desistir, algumas pessoas da minha família tiveram que se sacrificar por isso. Ela foi a que mais se sacrificou. Que era uma renda a menos, né? Alguém tendo que só estudar, ou alguém que tinha que passar mais tempo estudando do que trabalhando, era uma renda a menos. Para os irmãos, não foi sacrifício. Com a entrada de Sheila na universidade, a discussão racial deixou de ser um tabu dentro de casa. Porque tem que ser assim, né? Mas Sheila entrou na faculdade e mostrou pra gente que a gente tem que encarar que ninguém é melhor do que ninguém. Eu trabalhei no aeroporto, ali no Santos Dumont, e eu ficava observando ali que passava só os pilotos, comissárias, né? E só tem pessoas brancas, né? Tu não vê um piloto de avião ou uma comissária negra. É raro, assim, se você chegar a ver. Bom, pelo tempo que eu passei lá, eu não via. Agora você vê as pessoas negras na faxina, né? Trabalhando ali, limpando o chão. É comum eu chegar, né, em algum lugar assim, você é a moça do buffet, sabe? Você é que vai trabalhar na cantina? Olha, qual o seu nome? Deixa eu botar o seu nome aqui na lista, porque o pessoal do serviço entra pela porta de trás, entra lá pelo lado. E aí eu falo, não, eu sou a Sheila Dias. Tá, mas e... Aí eu vim só palestrar. Ai, me desculpa, você é a palestrante? Você é a pesquisadora? Ai, me desculpa, não foi minha intenção te ofender. O assunto mais delicado aqui é o casamento interracial. Elaine fala sobre as dificuldades de formar uma família com um marido branco. Ah, ela é diferente, né? Ela é escurinha, ela é... como é que... quando eu fiquei grávida. Como é que você teve coragem de fazer filho numa garota com cabelo duro? Eu escutei isso. Quando ia na minha casa, assim, pegar alguma informação de alguma coisa, achava que ela era até empregada, né, Luzia? Não era nem esposa. Entende? Mas não é que eu deixava passar isso. É que é aquilo que você está falando. A discriminação, às vezes, faz até as pessoas pensar assim, né? Apesar das dificuldades, o casamento interracial vem aumentando no Brasil. Passou de 15% em 1995 para quase 24% 10 anos depois. O casamento interracial faz parte da agenda da luta antirracista. Ele era proibido nos Estados Unidos, da lei Jim Crow, ele era proibido na África do Sul, do regime do apartheid. Então, a luta pelo direito dos indivíduos se relacionarem livremente é parte de uma agenda histórica da humanidade pela liberdade e faz parte de um direito inalienável dos indivíduos se encontrarem. Estamos de volta, aqui é caixão lacrado arrombando a sua porta. De volta com uma praga, tô de volta aqui no rap, cheio de informação pra você que nunca esquece. Direto de Salvador, Bahia, Brasil. O bairro da Liberdade tem 23 mil habitantes e é o segundo maior de Salvador. Ganhou fama de ser o maior bairro negro do Brasil. É um aglomerado de casas, becos e problemas. Como em qualquer bairro pobre do Brasil, onde falta quase tudo, é a violência o que mais preocupa. Quem sobe a ladeira do Curuzu hoje é o rap. O ritmo pediu licença ao mais belo dos belos, o Ilê Aie. Deixou a alegria do mais antigo bloco do Carnaval de Salvador para trás. A letra aqui fala da miséria, da corrupção, do desemprego, da violência. Gilcimar e Josimar, os MCs Pequeno e Billy, também querem cantar outra história da liberdade. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. Por um fio já estive, por um fio nós estamos. Com tanta miséria que a gente vai passando. O sistema faz o estrago do começo ao fim. Essa luta é nossa, não podemos desistir. A família sofrendo, perdendo um filho por causa do crack. A outra família perdendo um filho porque é ladrão, porque virou ladrão. A outra perdendo o filho porque o filho não teve oportunidade de
de uma vida melhor, não teve emprego, não teve condições de fazer uma faculdade. Aí a minha inspiração vem da rua mesmo. Faculdade e rua. Caixão Lacrado é o nome do grupo. É muita miséria, muito sangue. Então eu achei de acordo colocar esse nome porque tanta miséria que eu vejo. Nós que vivemos aqui na comunidade, não só nessa, como várias outras comunidades, não falo só de Salvador, falo do Brasil em um todo, estamos à mercê de quase tudo, baseado no crime. MC Billy canta também para superar a dor. Perdeu para o crime um dos irmãos que foi barbaramente assassinado. O fato que aconteceu foi que aqui mesmo, no pé da ladeira lá em cima, ele foi brutalmente assassinado com 9 tiros de 45. E um desses 9 tiros perfurou o pulmão e ele veio a falecer. Demos socorro e tal, mas não teve jeito. Se o cara não for firme mesmo, não tiver a fé dele mesmo própria, o cara que entra de cabeça. É muito fácil você entrar pro crime, pro tráfico de droga, é muito fácil. O crime não compensa. O crime não compensa. É ou morte, ou cadeira de roda, ou cadeia. Não existe seguro-desemprego para quem trabalha no crime. Em números absolutos, o Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Segundo dados da ONU, são 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas esse triste primeiro lugar pode ser ainda pior. Se considerarmos apenas os jovens negros de 18 a 24 anos do sexo masculino, o número de assassinatos é de 150 casos para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, esse número é 15 vezes maior que nos Estados Unidos e 5 vezes maior que na Colômbia. Nós temos sido muito tolerantes em relação à violência. Talvez porque nós como país, talvez porque as principais vítimas são jovens e são jovens pobres e negros moradores de favela e periferia do Brasil. Em alguns estados e algumas unidades da federação, a diferença das razões de mortalidade de negros e brancos, né, chega a mais de 1000%. Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, né? E mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, as razões são absurdamente altas. Isso não é um problema de polícia, isso é um problema de saúde pública. Nós, brasileiros, nós temos tolerado as mortes brutais, as mortes violentas, porque, de uma certa forma, elas não ocorrem. Dentro das nossas famílias, elas não ocorrem com jovens de classe média, brancos, para quem o Brasil investe no seu futuro, né? E é necessário que os esforços do poder público para conter esse genocídio sejam adotados imediatamente sobre o risco das autoridades do Brasil serem um dia ou em pessoa ou moralmente condenadas por crime contra a humanidade. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de superação e sucesso. O porteiro que virou desembargador e o ex-menino de rua, hoje professor de História da África. Em instantes. O sorriso largo e o jeito tímido são de um vencedor. Jorge acabou de concluir a especialização em História da África. Pagar a faculdade foi uma luta, mas nada comparado à infância e adolescência. Jorge cresceu nas ruas do Rio, junto com a mãe e os 10 irmãos. Passou fome, viu amigos serem assassinados e aos 11 anos ainda era analfabeto. Vivia de biscates, né? Capinava terreno, né? Limpava a fossa dos outros. Eu fui trabalhar até de empregado doméstico. Eu não queria continuar vivendo daquela forma. Eu necessitava que a minha vida mudasse. Tinha que, de alguma forma, tinha que mudar, tinha que se transformar. O professor Jorge é mestre em História, mas é craque em superação. E em matéria de determinação, sempre tira nota 10. Foi com essa determinação que aos 11 anos procurou um juiz da infância e disse que mesmo sendo morador de rua, sem endereço fixo e documentos, tinha o direito de estudar. Conseguiu a matrícula na escola e mudou seu futuro. Não deu para ficar rico. Mas ontem eu recebi o segundo salário
depois de 3 anos de faculdade. Neste cursinho não tem salário. Jorge é mais um dos milhares de professores voluntários que acreditam que os cursos pré-vestibular para pessoas pobres abrem portas. Volta e meia eu falo com eles que eles tenham esperança de lutarem pelos sonhos deles, pelos direitos deles. Uma boa ajuda na luta por uma universidade mais plural vem dos cursos pré-vestibular, que colocam cada vez mais estudantes pobres na faculdade. Em 1988, menos de 4% dos estudantes nas universidades eram negros. 20 anos depois, este índice já chegava a 16%. Parece que nós estamos numa espécie de meio do caminho. Parece que nós estamos na construção de uma política, mas é como se esse prédio ainda não estivesse pronto e ele estivesse ainda, na verdade, na fase da constituição dos seus alicerces. O brasileiro aceita cota para mulher nos partidos políticos. Nunca ninguém questionou isso, né? Desde a década de 90, nós temos cotas para mulheres. A subrepresentação das mulheres nos partidos políticos era tão grande que cada partido começou a pensar em cotas para mulheres nos partidos. Você tem cota para deficiente físico no mercado de trabalho e nas universidades. Isso ninguém questiona. A cota para o negro mexe com uma crença profunda do Brasil, né? De que nós temos um país com uma harmonia racial, que nós somos um país miscigenado, que nós somos um país em que nós não temos problema racial, que o nosso problema é apenas social. Hoje, 75 universidades utilizam algum tipo de ação afirmativa. Entre os beneficiados pelas famosas cotas estão os estudantes de escola pública, em primeiro lugar. Em segundo, o deficiente físico. E em terceiro, os estudantes negros. Mas é justamente a cota racial que mais esquenta o debate. Acredito que as condições desiguais não estão só para os negros, mas sim para brancos também. Eles acabam se aproveitando da cota para não estudar, porque já que tem cota é muito mais fácil de passar. Independente da cor, da raça, da classe social, competir de igual para igual como quem tem um bom ensino desde sempre. Eu acho que o governo deveria dar o mesmo tipo de estudo para todos os estudantes, não privilegiar na hora do vestibular mesmo. Apesar de ser uma ação paliativa e assistencialista, eu sou a favor. Até que se caminhe para tal melhoria do ensino, eu acho importante as cotas sim. Não é a solução ideal, mas é uma medida paliativa, uma medida rápida. É uma solução, sim, a curto prazo, mas tem que ser feito alguma coisa lá de baixo, desde o primeiro grau, desde o início. Essa questão da cota, essa questão da política de ação afirmativa, eu acho que ela vai trazer isso, mais democracia para o país. E eu acho que depois de um período de redemocratização que nós estamos vivendo desde a década de 90, é quase que inevitável essa discussão. Um bom termômetro para o crescimento da discussão racial no Brasil é o mercado editorial. Essa editora, por exemplo, trabalha há mais de 30 anos com a temática afro e o crescimento por aqui é evidente. Nos últimos 5 anos, o número de novas publicações passou de 18 mil exemplares para 50 mil a cada ano. Cristina, a dona da editora, conta que há 30 anos a cultura afro era tratada no meio acadêmico como exótica e que hoje a produção editorial foge do estereótipo. Não é ainda natural que o negro esteja ligado nesse país às coisas da cultura letrada, formal. E a gente precisa ver essa cara muitas vezes para que isso seja natural e que não seja tão espantoso. Ou então tem aqueles lugares do negro de sucesso, que é junto à bola, junto à música, né? Ao esporte, tudo. O lugar do sucesso é um lugar igual para todos, devia ser assim. Então, um livro, é isso que você está dizendo, é tão natural, devia ser muito normal. Se você acha o livro caro, experimente a ignorância. Essa frase mudou a vida do Dr. Paulo Rangel. Ele foi o primeiro desembargador negro do estado do Rio, assumiu em 2010 depois de ter sido porteiro, vendedor, policial, promotor. Desembargador, esse pioneirismo representa um avanço para o Brasil ou é uma história de sucesso pessoal?
Eu diria a você que é um avanço para o Brasil, em primeiro lugar, e por via de consequência, isso traz benefícios para a vida da pessoa que tem esse acesso. Mas, induvidosamente, representa uma evolução na política pública adotada no Brasil de inserção do negro na sociedade. Sou favorável às cotas, não há como não ser. Até porque, como professor hoje da UERJ, uma universidade pública, que foi a primeira a adotar as cotas aqui no estado do Rio de Janeiro, eu vejo o sucesso que esses garotos têm. Então, diferente do que muita gente sempre apregou, eles são estudiosos, são dedicados, fazem jus àquela oportunidade que estão dando a eles e se destacam na sala de aula até por uma necessidade de mostrar que efetivamente as cotas que foram dadas a eles são merecedoras para que eles possam alcançar o objetivo deles. Paulo Rangel é o único professor negro do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio. Acostumou-se a fazer contas, não as da matemática, mas as do preconceito. Quando eu vou para o Tribunal de Justiça, que eu sou o primeiro desembargador negro a entrar pelo 5º do Ministério Público, são 180 desembargadores, entrou primeiro no dia 30 de março do ano passado, alguma coisa está errada. Não é possível que não tenha. Eu estava no Ministério Público, até onde eu consegui fazer a minha conta, dos 600 promotores, mais 180 procuradores, quase 800 membros, nós tínhamos 8 negros. Ou seja, 1% mais ou menos. Você tem um Supremo Tribunal Federal que dos 11 ministros você tem um negro. Você vê a capacidade do ministro Joaquim Barbosa. Goste você dele ou não, mas a capacidade dele. Você hoje no STJ tem 33 ministros, tem um negro. E você vê a capacidade do ministro Benedito Gonçalves. Ou seja, alguma coisa está errada. Elaine também percebeu que tem alguma coisa errada. Já perdeu as contas de quantas vezes foi discriminada no mercado de trabalho. Já aconteceu isso comigo, né? Chegar para uma entrevista, eu fazer tudo certinho e eu sabia que eu não fiquei pela aparência. O que é raça? Realmente não existe um conceito de raça, nem na biologia. Mas a raça é uma construção social, né? Então não adianta eu, branca, que nunca sofri nenhum preconceito racial, não adianta eu dizer, não tem raça. Sabe? Não existe raça. Claro que existe. Vai perguntar alguém que sofre discriminação racial, aí a pessoa vai descrever os momentos em que esteve uma discriminação racial. As mulheres têm taxas de desemprego costumeiramente mais alta que todos os demais grupos, incluindo homens negros, mulheres brancas e homens brancos, sendo que na comparação entre mulheres negras e homens brancos você encontra taxas de desemprego que comparativamente são mais do que o dobro. As mulheres negras são mais sujeitas à informalidade, são mais sujeitas aos trabalhos sem remuneração. Então, portanto, aí nesse caso ocorre uma discriminação agravada que é de raça e é de gênero. Quando se compara a renda, o abismo entre brancos e negros é evidente. O rendimento médio do trabalhador branco é de R$ 1.700, enquanto o do trabalhador negro é de R$ 900, uma diferença de 93%. A primeira questão é você procurar trazer esse debate, essa discussão para as instituições e promover ações afirmativas no mercado de trabalho. A baixa escolaridade, aliada ao preconceito, são determinantes para que os negros ganhem menos. Eles também quase não exercem cargos de chefia. Fiz um mestrado, fiz um doutorado, terminei meu pós-doutorado e eu pergunto, quantas pessoas terão a oportunidade de fazer isso que eu fiz? Cargos de chefia, cargos executivos, cargos de representação, cargos de poder, em geral no Brasil, são exercidos por pessoas de peles claras, em geral do sexo masculino. A cor branca e ser do sexo masculino significa que aumenta a probabilidade de uma pessoa vir a exercer no Brasil o poder, seja econômico, seja o poder político. O desembargador Paulo Rangel, que chegou a uma posição de liderança, explica que ainda assim é preciso lutar contra o preconceito.
senhor já sofreu preconceito racial? Já. Várias vezes, nitidamente, claramente. Só que, eu, como fui porteiro de edifício, fui vendedor, fui policial, promotor, agora desembargador, eu tenho fases do preconceito. Hoje, para sofrer esse preconceito, a reação vai ser imediata. Eu não vou admitir esse tipo de coisa. Quando eu era porteiro, as pessoas passavam por cima e pronto. E eu não tinha voz ativa para gritar. Então, quando eu grito hoje, não é porque eu gosto de confusão. Eu grito em nome daquele que não pode gritar. Se eu for sacrificado em benefício do meu povo, eu estou compensado de tudo, de toda a minha vida, a minha biografia. É isso mesmo que ela indica. Há 35 anos, o fotógrafo e cineasta baiano Antônio Olavo trabalha para dar voz a quem nunca é ouvido. Tem 3 longas-metragens e produz calendários com personalidades negras. No ano 2000, nós fizemos Bahia Negra, 100 biografias de homens e mulheres da cultura negra na Bahia, que foi uma coisa extraordinária, porque revelou para as pessoas daqui da Bahia, daqui de Salvador particularmente. Você andava, por exemplo, na rua Caetano Moura, passava pela rua Caetano Moura e as pessoas não sabiam que Caetano Moura era negro. Se a gente abrir um pouco essa janela para essa história do povo negro, a gente descobre uma enormidade. É um mundo de qualificações, é um mundo de coisas ricas, emocionantes, de trajetória, de performance brilhante, em todas as áreas, ou no candomblé, ou no futebol, ou na política. Luta para trazer à memória uma história que não é contada, a história do negro no Brasil. As professoras encontravam uma forma de me chamar a atenção, de me repreender, etc. E eu chegava em casa a contar para minha mãe essa questão, ela saía igual uma fúria. Ia lá no grupo escolar e eu junto, não? E ela chamava a atenção das professoras e repreendia e falava mesmo áspera e com autoridade. O que me incomoda, a minha inquietação, é essas histórias existirem e elas serem tão pouco conhecidas. Com o meu trabalho, eu busco justamente isso, trabalhar com a história, essa história dessa população negra, mostrando que, no passado, inúmeras centenas, milhares de pessoas lutaram, sonharam e tiveram dignidade para lutar por uma vida de liberdade, de justiça e de igualdade, para que mostre para a gente que nós temos um passado de honra, um passado que nos deve orgulhar. Quer dizer, o nosso passado não é só de escravidão, não é só de humilhação, de sofrimento, de tristeza, de tortura, de discriminação, que houve isso. Nosso passado também teve dignidade, teve luta, teve brio, teve ludicidade, teve alegria, teve felicidade, teve transgressão. As comunidades quilombolas, as revoltas populares, a Bahia e o racismo são os temas escolhidos por Antônio Olavo. Neste novo cenário, o movimento negro buscou novos caminhos para sua reorganização, realizando a Convenção Nacional do Negro, evento promovido pelo TEM, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que reuniu dezenas de entidades de vários estados. 350, 400 anos de escravidão, você não modifica isso com 20 ou 30 ou 40 anos. São muitas e muitas gerações, onde se consolidou, onde se institucionalizou, se incorporou esse racismo, esse pensamento de um ser superior ao outro. Para você modificar isso, você tem que ter um pouco mais de paciência. Né? Eu acredito que vai ser possível. Agora, com luta, né? Os homens só fazem pisar. Cortar e pisar. E ajuda a catar. Tem homem que bate também, nós vamos deixar vergonha. Aqui é a minha família. Antigamente a gente fazia pisado no braço também. Aqui vai. Hoje
que armaram a fábrica, mas não é pra gente, a fábrica é do patrão. Há uma dívida, sim, porque em nenhum momento houve uma política de inclusão social da população negra. É como se a sociedade brasileira tivesse dito depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Bom, agora vocês estão livres, agora vocês virem-se, vocês são cidadãos. Né? Então é muito perverso. A história brasileira foi escrita pelas elites brancas. E as elites brancas escreveu ela de forma plena, completa. Então não há lacuna do ponto de vista da elite branca. Está completa. Não preenche, não incorpora, não registra, não ressalta, não destaca a presença negra, mas é dentro da visão que eles tinham de que essa presença era secundária, não era importante. O que eu penso e que busco contribuir no contraponto é contando uma outra história onde essa presença tem relevo, tem destaque, tem força. Como vencer o preconceito racial? Hoje a educação é fundamental para isso, quer dizer, a educação hoje, isso transforma o mundo. E aí eu quero transformar o mundo dentro da perspectiva dessa população negra, que é que tem mais necessidade de transformar o mundo. Quem tem mais necessidade de transformar o mundo é quem é explorado, quem é oprimido, quem é discriminado, quem sofre o racismo, quem está na base da pirâmide. Quer dizer, de uma sociedade tão estratificada, tão hierarquizada, tão desigual, é os de baixo que tem que ter essa necessidade de transformar. O negro também sonha e nós um dia também nós queremos que nossos sonhos que vira realidade. Somos nós os quilombolas, vamos juntos nessa luta, vamos ganhar os quilombos, com a fé no Senhor daquela luta, vamos ganhar os quilombos, com a fé no Senhor daquela luta. Daqui a pouco você vai conhecer o trabalho de resgate da identidade e da história do negro, valorizando a autoestima e a cultura, no próximo bloco. Ninguém ouviu um soluçar de dor no campo do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Uma vez por mês, esta comunidade da Baixada Fluminense relembra o passado da escravidão, entoa um lamento, mas principalmente celebra a liberdade. Um canto de revolta pelos mares, nos quilombos dos palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes, pela quebra da corrente, nada adiantou. O bairro Zumbi dos Palmares é uma ocupação e foi fundado em 1988 durante as celebrações dos 100 anos da abolição da escravatura. E para que ninguém da comunidade se esqueça da luta pela liberdade, por aqui todas as ruas ganharam nomes de grandes líderes. Essas crianças que vão nascendo, né, vão crescendo dentro da comunidade, então é importante porque eles perguntam assim, por quê? Por que Zumbi dos Palmares? Por que Escrava Anastácia? Wanda é responsável por quase tudo aqui. Deu nome ao bairro e às ruas, organiza eventos, luta por direitos básicos na comunidade, como esta creche que mantém com doações e com o trabalho de toda a família. Há uma necessidade muito grande e, infelizmente, a nossa creche não dá para atender todo mundo. Por exemplo, a capacidade da creche é para 30 crianças. Eu tenho 53 crianças. E temos casos de crianças que estão aqui pela alimentação mesmo. Os números do IBGE mostram o que o bairro Zumbi dos Palmares já comprovou. O Brasil tem 16 milhões de miseráveis, vivendo com renda mensal inferior a R$ 70. 70% são negros. Na distribuição do Bolsa Família, os negros representam 66,4% dos beneficiários do programa do governo federal. Olha, a gente cansa. Mas aí, quando a gente olha para trás e vê a necessidade que a comunidade precisa, que essas famílias precisam, a gente esquece até o cansaço. Mesmo cansada, Wanda sempre exibe um sorriso. A explicação é simples. A vida melhorou. As filhas tiveram mais oportunidades, estudaram e até chegaram à universidade. Eu fui na formatura da Tatiane, minha filha, eu chorei muito na formatura dela.
Então, quando eu fiquei em pé aplaudindo e não parei, eu não sentei, continuei aplaudindo. Quando eu via cada negro passando, sabe? Quando era um chamado na formatura, e aquilo me emocionava. Marinéia também é formada em pedagogia, mas a especialização é no samba e com um toque feminino. O grupo Só Damas dispensa explicação. A autoestima e a valorização da mulher dão o ritmo dessa história. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá. Um grupo de mulheres negras que residem, a maioria delas, nessa comunidade. A gente faz essa feijoada todo primeiro sábado do mês, mantendo esse espírito da cultura brasileira, que é o samba, presente na nossa comunidade. O preconceito contra a mulher não é o único obstáculo para as meninas do Só Damas. Quando pode cantar, cantar de tudo. A dupla jornada de trabalho cansa muito? Muito, acaba sendo tripla, né? Que eu sou mãe, trabalho fora e tenho grupo. Eu me divido, às vezes quando eu percebo, a semana já passou e eu nem percebi de tanta coisa que eu tenho que fazer. A feijoada do Só Damas é uma espécie de celebração da cultura negra. Tem capoeira, tem penteado e mais que isso. Todo o repertório do grupo é voltado para a valorização do negro. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar, Eles estão baratinados, também querem enrolar, Quem trabalha para cobrir as marcas do preconceito garante que um dos obstáculos mais difíceis é o resgate da autoestima do negro, especialmente da mulher negra. Mas se eu pudesse, eu mudava o meu cabelo. Se eu pudesse, eu mudava o meu nariz. Se eu pudesse, eu mudava a minha boca. E eu, por que se você pudesse, você mudava o seu nariz? Você mudava a sua boca? Você não gosta tanto, você fala que você gosta, que você acha tudo bonito, que acha bonito, não sei o que. É bonito num samba, é bonito quando eu tô em algum lugar na praia, que os homens olham mais pro meu corpo, olham mais pro meu bumbum, não sei o que e tal. Mas no dia a dia, para você conseguir um emprego, na família, não é bem assim. As pessoas falam do meu nariz, que é muito grande. Aí eu resolvi, falei, então a questão da identidade negra é o grande problema para mim, assim, o grande problema da mulher negra, o corpo negro. O que é ser negro? Pois é isso que nós vamos discutir aqui no Cabaré da Raça! Resgatar a identidade e a imagem positiva que o negro deveria ter de si mesmo é também missão do Bando de Teatro Olodum. Mostrar que o negro tem tanto valor quanto qualquer outro cidadão de qualquer raça, que o Brasil precisa olhar para isso, que a gente precisa mudar nossos conceitos, nossos pensamentos, e perceber que o mundo é assim, que o mundo é feito de diferentes, né? Há 21 anos, o grupo formado exclusivamente por atores negros faz sucesso no Brasil e mundo afora. Todas as peças do grupo trabalham de alguma forma o resgate dos valores e da cultura afro. Jorge Washington e Arlete estão desde a formação do grupo. Ele conta que já estava abrindo mão do sonho de ser ator quando finalmente foi criado o bando. E eu já estava meio que desistindo quando eu vi num jornal que Márcio Meirelles se juntava ao Olodum para montar uma companhia de teatro negra, que ia trabalhar a partir da cultura afro-brasileira. Falei, esse teatro eu quero. Eu gosto muito do tipo de teatro que é feito no bando, porque me toca diretamente, fala das questões que eu acredito, que eu tenho sede de falar, né? As questões sociais do negro, as questões sociais de um modo geral. Isso que me motiva a estar no bando. Eu faço teatro focado nessa questão, porque o Brasil ele é um país muito desigual. O Brasil é um país racista, sim, e no dia que a gente assumir isso, vai ficar muito mais fácil. A gente vai resolver a questão, porque a gente vai entender que
de que lado que cada um está e cada um vai se resolver e a gente vai conseguir eliminar essa praga, né? Que é o racismo no Brasil. Apesar do tom sério, o humor é uma marca do Bando de Teatro Olodum. Você passa na rua, o cara te chama de negona. Você não se sente ofendida? Meu trauma de infância. Você também é pagode. Não parece, porque o pagode, gente, é um exemplo vivo que o racismo no Brasil é uma mentira. Porque vai negro, vai oriental, vai todo mundo, gente. A gente sempre faz o público rir muito, porque através do riso vem a reflexão. Né? É mais fácil você ganhar o público através do riso do que você vir e dar um soco na cara. Você vê um espetáculo como Áfricas, que eu digo, é simplesmente o que está escrito na lei. A obrigatoriedade de se ensinar a cultura africana, afro-brasileira, indígena em sala de aula, e a gente tem tudo isso em África. Porque, Márcio já havia falado aqui, as crianças não têm a referência de se ver na TV. É genial o espetáculo e cumpre essa função, né, de dar referências para as crianças. Porque na televisão as referências são brancas, no cinema as referências... Porque tudo que é oferecido às crianças tem a referência branca. Né? Os heróis todos são brancos. Então, os atores do bando são heróis para essas crianças, não só os que eles representam, mas eles próprios. Né, porque um grupo tão grande de atores negros está no palco há tanto tempo, fazendo sucesso, eles são uma referência positiva de herói mesmo. Eu dizia assim, é longe de mim de ser uma diplomata. Hoje eu já não digo. Entendeu? Talvez pelo personagem, mesmo pela história, o personagem falava longe de mim de ser uma diplomata. Era no momento em que ela era discriminada numa situação. Hoje eu já digo que é possível sim. Se eu quiser, eu posso ser. E eu devo ser. Eu falei assim, as portas não estão abertas pra gente. E a gente está sempre dizendo para os meninos, as portas não estão abertas pra gente. E agora já não nos cabe mais bater e pedir para entrar. A gente tem que arrombar e entrar, senão a gente não entra. Então, esse mundo acadêmico, esse mundo televisivo, não trabalhar a coisa do estrelato, do popstar, mas consciente, transformador, com atitude, é possível sim. Lázaro Ramos é um exemplo, Érico Braz. As pessoas só me perguntam assim, e aí, quando é que vai pra Globo? Quando é que vai pra Globo? Maluco, eu não preciso ir pra Globo. Eu tô em cartaz com Cabaré às terças, Áfricas a gente tá circulando pelo estado, Bença vai entrar esse final de semana, a gente tá montando um próximo projeto e por aí vai, a gente não para de trabalhar nunca. Sabe, isso é sucesso também. Eu acho que hoje a gente vive uma situação de que as pessoas começam a se entender como afrodescendentes, nesse sentido de que uma parte da nossa história, uma parte daquilo que nós somos, que para uns está estampado na cor da pele, para outros está estampado ou está marcado na forma que nós somos, ela é afrodescendente, como ela é muito lusa também, como ela é indígena. Né? Então, essas coisas hoje estão mais ditas, mas no sentido de valorização. Todos somos capazes, seja negros, sejam brancos, entendeu? Tinha que acabar com essa competição. Se nós conseguirmos estabelecer uma sociedade melhor para todos, melhor para os nossos filhos, brancos, negros, índios, o que quer que sejam. Então,
Nós não temos que lutar apenas para a melhora do ensino para o negro, nós temos que lutar para a melhora do ensino, ponto. Por quê? Porque esse ensino do negro é do branco, é do índio, é de todo mundo. Lutar por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática, é esse compromisso que eu acho que nós temos que ter. Eu sou negra, minha pele escura, a semente genética fez essa mistura. Eu sou negro porque também sou gente, eu sou negro pela minha cultura. Vindo da África dos meus pertences, raça negra, índia, seja lá quem for. O importante é que me valorizo e não tenho vergonha de ser o que eu sou. Eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu não me escondo, tira minha foto, tira. Eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro, eu não me escondo, tira minha foto. A nossa história é bela de se ver e é bem facinho de se aprender. É que na verdade muitos tenham medo do que de repente vem acontecer. Pois a riqueza do nosso país só Deus saiba quem a merecer. A contribuição do povo negro e índio foi quem fez nosso Brasil crescer.